capítulo de número 1. Mateus, capítulo de número 1. Mateus, capítulo de número 1. Vamos ler do verso de número 18 ao verso de número 25. Depois vamos ler no capítulo 2 apenas o versículo 11. No capítulo 1 vamos ler do verso 18 ao versículo de número 25. E no capítulo de número 2 vamos ler apenas o versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Diz-nos assim a Escritura: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, noiva com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-lo secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Versículo 11 do capítulo de número 2. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abriram os seus tesouros, e lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Quem pode repetir essas três expressões comigo? Bora lá. Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, narra-nos o nascimento de um homem mais importante da história e também o nascimento de alguém mais importante que já pisou este solo. Eu estou falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não sabemos, como já os irmãos sabem, a data exata que Jesus nasceu. O fato é, Jesus nasceu. Uns dizem que ele nasceu por volta do ano 4, outros dizem por volta do ano 6, do primeiro século já da era cristã, em meados dos dias 6 de janeiro ao mês de maio. O fato, irmãos, certo é que Jesus Cristo, ele nasceu. É um fato incontestável. O Natal é uma data que comemora-se, lembra-se a memória
do nascimento de Jesus Cristo. Pela história, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa ideia é uma ideia dos irmãos que gostam de ler, de um imperador que viveu por volta do século IV, por nome Constantino, aquele mesmo que trouxe uma tranquilidade maior no Império Romano aos cristãos. Constantino, no ano 325, ele em Roma, naquela data, comemorava-se, por volta do dia 22 a 25 de dezembro, uma festa chamada Solstício de Inverno. Nessa festa, os romanos se alegravam, agradecendo ao Deus Sol. Constantino, tomando dessa estratégia, uma estratégia política, uma estratégia para trazer os cristãos para mais perto, também fez essa junção. Em um dia só, a festa do Deus Sol com a festa do nascimento de Jesus Cristo. E o fato é que de lá para cá, essa festa ficou estabelecida no dia 25 de dezembro. Algumas igrejas, as igrejas ortodoxas católicas, elas comemoram essa festa normalmente no mês de janeiro, entre o dia 1º e o dia 16. Não há nenhum fato na história da igreja, nenhum escritor ou historiador, seja ele romano ou judeu, que deixou uma data exata do nascimento de Jesus Cristo. Há um fato que Jesus nasceu em meados de um mês de maio, abril ou junho, mas isso não diz respeito à nossa fé. A nossa fé crê em um fato: Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Mas o que nós pensamos sobre o Natal? Obviamente, quando nós negamos o Natal, negamos a festa da natividade, do nascimento de Jesus Cristo, é negar o Evangelho. E negar o Evangelho é negar toda a Escritura. E negar toda a Escritura é negar também a sua fé. Mas o que nós cristãos, o mundo, pensa sobre essa festa tão especial e tão famosa que é o Natal? Acerca disso, muito já se tem dito. Os homens veem, amada igreja, o Natal como uma festa, uma oportunidade comercial. É um momento onde famílias se reúnem para banquetes, para ceia e por aí vai. Mas o que Jesus pensa sobre o Natal, né? O que ele pensa sobre essa data, como nós costumeiramente dizemos, do seu aniversário? Pois bem, sobre o aniversário, o nascimento de Jesus aponta para 5 verdades nas Escrituras. E é sobre essas 5 verdades que eu quero refletir com vocês. 5 verdades incontestáveis sobre o nascimento de Jesus, pautado na Escritura. A primeira verdade sobre o nascimento de Jesus é que o nascimento de Jesus é uma promessa. O nascimento de Jesus é uma promessa inclusive que foi dito desde a eternidade, antes que houvesse dia, antes que houvesse mundo, antes que houvesse homem, antes que houvessem projetos, antes que houvessem plano de qualquer coisa. Deus já tinha determinado que Jesus ia nascer. Em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, no pensamento de Deus, na
onisciência de Deus, na presciência de Deus, ele já estabeleceu que Jesus ia nascer, e nascendo ele trazeria luz, ele ia trazer salvação a todos os homens. A perspectiva quando ver Jesus, antes de tudo existir, Apocalipse 13:8 está escrito que ele, Jesus, é cordeiro morto desde a fundação do mundo. O que esse versículo quer dizer? Esse versículo quer dizer que na perspectiva de Deus, na presciência de Deus, Jesus já era cordeiro morto. Jesus já tinha nascido, tinha ido à cruz, tinha ressurgido para consumar a salvação do homem. Jesus já é uma promessa real antes de você existir. Ele é cordeiro morto desde a fundação do mundo. Você pode dar glória a Deus por esta verdade. Jesus, o nascimento dele é uma promessa. Esta promessa, inclusive, já estava na presciência de Deus e já estava no projeto de Deus para o homem. Quando o homem cai, em Gênesis capítulo de número 3, Deus vai dar algumas punições à mulher, o homem e à serpente. E no versículo 15, Jesus dita a primeira profecia acerca do filho do homem, da semente da mulher. Jesus diz naquele dia: a semente da mulher vai nascer ele está se referindo a Jesus Cristo, que esmagará a cabeça da serpente. Ele estava dizendo que Jesus viria na plenitude dos tempos, nascido de mulher, assim como o homem caiu no Éden. Jesus, nascido de mulher, ia pisar, esmagar a cabeça da serpente Satanás na cruz, e ia devolver a salvação do homem, ia estabelecer a comunhão com o homem. Jesus é uma promessa. Essa promessa do nascimento de Jesus, além de ser proclamada na presciência de Deus, na boca de Deus, ela também é proclamada ao longo da Escritura. Você vai ver os patriarcas falando que viria um homem a nascer um dia, que seria o maior dos profetas, era Jesus Cristo. Você vai ver os salmistas falando de um homem que viria também para perdoar os nossos pecados, era Jesus Cristo de Nazaré. Você vão ver os profetas dizendo que nasceria um homem, nascido de mulher, que traria salvação a todos os homens. Por exemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14, o profeta é pontual na profecia, dizendo: portanto, eis que uma virgem conceberá um filho e pô-lo-á o nome dele de Emanuel, que significa Deus conosco. Os profetas profetizaram que Jesus iria nascer. Estas profecias relacionadas ao nascimento de Jesus fala também da cidade que ele ia nascer. O profeta Miqueias se deteu a falar sobre a cidade que esse menino ia nascer. Em Miqueias 5:2, Miqueias declara: e tu, Belém Efrata, as menores das capitais de Israel, vai nascer aquele que vai trazer salvação a
todos os homens. Jesus Cristo de Nazaré. O nascimento de Jesus é uma promessa, e dentro desta promessa, amada igreja, está o significado do seu nome. O nome Emanuel significa Deus conosco. Uma tradução mais aproximada significa Deus dentro de nós. Deus dentro de nós. Logo, quando nós recebemos Cristo como Salvador, Deus vem para dentro de nós por intermédio da pessoa do Espírito Santo, e esta promessa é cumprida na íntegra. Deus veio para dentro do homem fazer morada através do Espírito Santo. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa: sabe por que você está concluindo mais um ano de pé, mais um ano com vida, mais um ano com saúde, mais um ano de projetos realizados, mais um ano onde foi difícil, mas você está de pé? Porque o Deus conosco, Jesus Cristo, está dentro de você, está dentro do seu ser. Sabe por que o irmão Isaac está de pé aqui esta noite pregando essa mensagem? Porque foi um ano onde Deus deu livramento, onde Deus foi o socorro, onde Deus esteve presente em tudo, onde Deus deu livramento de assalto, de acidente. Por quê? Porque Ele é Deus conosco, Ele é o Deus dentro de nós. Jesus veio morar dentro de você, meu irmão. Jesus nasceu, e nascendo Ele, você o aceitando, Ele nasceu dentro de você, e nascendo dentro de você, Ele passou a fazer morada. Aí esse nome tem significado: Deus conosco, Deus dentro de nós. Quem tem o Emanuel aqui dentro de você, levante a mão esta noite e adore ao Senhor. Emanuel, o Deus conosco, o Deus dentro do homem, o Deus dentro de nós, está dizendo: você está de pé porque Ele veio morar dentro de você. Quantos podem dizer graças a Deus por isso? Então Jesus, o nascimento dele é uma promessa, e esta promessa fala ao nosso coração que um dos seus nomes seria Emanuel, Deus conosco, ou Deus dentro de nós. Quando temos Deus dentro de nós, as portas se abrem, os livramentos acontecem, as curas surgem, as tribulações se tornam suportáveis, porque a graça dele te sustenta. As lutas parecem não ter fim, mas como ele está dentro de nós, nós vencemos a cada dia, porque o Emanuel está dentro de mim, o Emanuel está na minha vida, o Emanuel está no meu ministério. Mas como mais um ano eu estou aqui celebrando, não é por méritos próprios, é porque o Emanuel nasceu dentro de mim. O Emanuel nasceu dentro de mim. Ele é o Deus conosco. Então, primeiro fato, verdade, é que o nascimento de Jesus é uma promessa, que as Escrituras atestam ela. Segunda verdade, o nascimento de Jesus é inigualável. O nascimento de Jesus é inigualável. O que é inigualável, irmão Isaac? Ninguém nasceu como ele. Ninguém nasceu como Jesus. Jesus não era apenas homem. Ele era homem e ele era Deus. Para um homem nascer, para uma criança nascer, ela precisa que um homem e uma mulher tenham um relacionamento sexual. Mas a Bíblia diz que Jesus era diferente.
Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Eu não sei porque você não deu glória a Deus essa noite. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo, atestando e provando para a história, provando para os homens, provando para a ciência, provando para os ateus, provando para os incrédulos, provando para todos que Jesus foi, é e permanece diferente. Ele era diferente de Maomé. Ele era diferente, meus irmãos, minhas irmãs, de Buda. Ele era diferente, meus irmãos, minhas irmãs, de Charles Tazel Russell. Ele era diferente, meus irmãos, minhas irmãs, de todos os considerados deuses que já surgiram. O nascimento dele foi obra e graça do Espírito Santo. O nascimento dele é inigualável. O nascimento dele é diferente por alguns motivos. Motivo número 1. Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, seu nome será chamado Maravilhoso, porque só faz maravilhas. Conselheiro, porque Ele tem os melhores conselhos quando nós precisamos. Deus forte, porque Ele tem todo o poder na palma da sua mão. Pai da eternidade, porque Ele tem o controle do passado, do presente e do futuro. Ele não está preso na linealidade do tempo. Ele é Pai da eternidade, porque Ele esteve no passado, Ele está aqui hoje e Ele já está no teu amanhã. Ele é o Pai da eternidade e Ele é o príncipe da paz. Quando as nações estão em alvoroço, Jesus é o príncipe da paz, para estabelecer paz na guerra, para estabelecer paz na agonia, para estabelecer paz na tua família, para estabelecer paz no teu matrimônio, para estabelecer paz na igreja, para estabelecer paz nas intrigas. Ele é o príncipe. Você sente Ele aqui? Levante a mão esta noite e glorifique o maravilhoso, glorifique o Deus forte, glorifique o conselheiro, glorifique o Pai da eternidade, glorifique o Deus todo-poderoso, Jesus, que nasceu. Você pode pegar em alguém, na mão de alguém do seu lado, por favor, e diga assim para ele: você tem motivo para agradecer. Jesus nasceu e Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, e essas características estão dentro de você, porque o Emanuel é Deus comigo, é Deus dentro de mim. Dentro de mim tem conselho, dentro de mim tem Deus da eternidade, dentro de mim tem paz, porque Ele veio morar dentro de mim. Eu sinto a presença do Jesus que nasceu dentro de cada um de nós. Levante as mãos em nome de Jesus e glorifica Ele por um minuto. Glorifica Ele por um minuto. Ele veio fazer morada dentro de você, jovem. Ele veio fazer dentro de você, mulher. Ele veio fazer morada dentro de você, obreiro. Ele é o Emanuel dentro de você. Você tem motivo para agradecer. O Emanuel veio morar dentro de nós, irmãos, porque um menino nos nasceu. Isso é natureza humana. O nascimento dele é inigualável. O menino nos nasceu. Só nasce quem é humano. Para nascer ele teve que se tornar homem.
dentro do ventre de uma mulher. Mas em seguida vem a segunda natureza dele. O Filho se nos deu. O menino nasce, é homem, mas o Filho que se nos deu, ele tem uma identidade. E a identidade dele revela que ele é Deus. A identidade dele revela que ele é maravilhoso, é Deus. A identidade dele revela que ele é conselheiro, ele é Deus. A identidade dele revela que ele é Deus forte, ele é Deus. A identidade dele revela que ele é Pai da eternidade, ele é Deus. A identidade dele revela que ele é príncipe da paz, ele é Deus. Como menino ele nasce, mas o Filho que se nos deu é Deus, ele é Deus. Ele era homem, Filho se nos deu. O menino nos nasceu. O Filho que se nos deu é Deus. Diga para alguém do seu lado: o Jesus que veio morar dentro de você era homem e era Deus. Era 100% homem e 100% Deus. Como homem ele chora, mas como Deus ele enxuga suas lágrimas. Como homem ele tem fome, mas como Deus ele diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu para saciar a sua fome. Como homem ele tem sede, mas como Deus ele diz: eu sou a água que jorra para a vida eterna. E como Deus ele está dizendo nessa noite: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que beber da água que eu lhe der, lá será nele uma fonte, a saber, essa fonte vai jorrar, vai caminhar e vai desaguar na vida eterna. Vai desaguar na vida eterna. Vai desaguar na vida eterna. Como homem ele é preso, mas como Deus ele abre as cadeias para você passar. Como homem ele é julgado por 3 julgamentos romanos, 3 julgamentos judaicos. É colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, uma manta de criminoso, é colocado uma barra transversal sobre o seu corpo. Ele vai ser, meu irmão, meu irmão, esquartejado. Ele vai ser levado, chibatada, vai ser cuspido, vai andar cerca de 500 metros pela via dolorosa, mas ele vai à cruz, e na cruz ele vai subir até o alto do Gólgota. Vão subir ele, mas lá ele vai dizer: está consumado, está consumado, eu paguei, eu venci. Ele era homem, ele era Deus. Como homem blasfemaram, cuspiram, foi julgado. Como homem colocaram pregos na mão esquerda, mão direita, nos pés. Como homem ele diz: tenho sede. Mas como Deus, conforme escreveu João em Apocalipse capítulo 19, ele vai voltar. Como Deus, ele vai voltar um dia para o reino milenial, depois que a igreja passar pelas bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que ele vem, os olhos é como chama de fogo, ele vem, da sua boca vai sair uma espada aguda de 2 gumes, ele vem, seus pés é feito como latão reluzente, ele vem, o seu cabelo é branco como a lã, ele vem com a voz como de trombeta, como a voz de muitas águas, ele vem montado em um cavalo branco, ele vem com a manta talá e resplandecente, ele vem, e na sua coxa não vai estar escrito mais Rei dos Judeus, na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para reinar, ele vai repousar no Monte das Oliveiras, no pico do Monte das Oliveiras, ele vai dar um basta na batalha do Armagedon, e ele vai governar este mundo por 1000 anos, e ele vai reger com vara de ferro, junto com milhões, com milhares que vem com ele. Quem é esse povo? É a igreja do Deus vivo. Levante a mão em nome. Ele vem. Ele era homem e ele era Deus.
Como homem, João capítulo 1, ele se veste de carne, ele se veste de sangue, ele se veste de fraquezas. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas no versículo 3 se manifesta o homem, mas mesmo assim, todas as coisas, aleluia, foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez. Paulo tem uma revelação linda do Cristo homem, do Cristo Deus. É um texto que eu mais amo na Escritura. Eu amo toda ela, mas esse texto eu tenho decorado até as vírgulas, porque eu acho lindo demais. Isso parece uma canção, uma poesia, o que Paulo cita em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. E eu quero profetizar esse versículo na sua vida, explicando ele. Levante as mãos em nome de Jesus. Paulo diz: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Ele Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, está acima do nome de Maria, está acima do nome de José, está acima do nome de Cosme e Damião, está acima do nome de Padre Cícero, está acima do nome de Buda, está acima do nome de Maomé, está acima do nome de Aparecida, para que o nome dele, todos os joelhos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, confessem: Jesus Cristo é Senhor, 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 para a glória de Deus Pai. Ele era homem, ele era Deus, o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e ele está aqui. Quem crê, levante a mão e glorifique a Jesus. Terceira verdade sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é uma promessa. O nascimento de Jesus é inigualável, ninguém nasceu como ele. Terceiro, o nascimento de Jesus aponta para a humildade. Vai apertar um pouquinho. É a minha última mensagem do ano aqui, você aguenta mais uma, né? Diga amém. O nascimento de Jesus é símbolo, aponta para humildade, é exemplo de humildade. Ele nasce em Belém da Judeia. Belém é um lugarejo, irmãos. É uma das menores cidades de Israel. Belém significa casa de pão, mas ela é simples. Ela tem contornos rurais. Ela tem características rurais nessa época. Porque hoje é ponto turístico, muita coisa mudou. Lucas capítulo 2, versículo 7 diz: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O Filho de Deus, Jesus, como Filho de Deus, Ele é rei, sim ou não? E Ele é Rei de reis e Senhor de senhores. Ele é o poderoso de Israel,
que o mundo foi criado por ele, que todas as riquezas, Ageu diz que ele é dono do ouro e da prata, mas ele resolve nascer em Belém. Poderia ser Jerusalém, não era, irmãos? Poderia ser em Judá, não era? A central do Reino do Sul. Poderia ser na Galileia, mas foi em Belém. E em Belém ele nasce e é colocado em seguida dentro de uma manjedoura, em uma espécie de curral. E naquele curral, no estábulo, onde criavam-se animais, vacas, porcos, acharam, para traduzir, para vocês entenderem aqui, nós do interior, um coxo. Quem sabe o que é um coxo aqui, levanta a mão. Um coxo, um recipiente de botar comida para animal. Aquilo era uma manjedoura retangular, quadrado. Colocam panos, envolvem o bebê e coloca ele em esse coxo, onde vacas comem, onde animais comem. Manjedoura é símbolo de humildade. Belém é símbolo de humildade. Se Deus, se Jesus o Rei, se fez humilde, Ele requer de nós que nesses últimos dias, e entramos em 2023, que quem estava no pedestal, por favor, desça. Que quem se achava alguma coisa, desce mais um pouquinho. Que quem se achava o bambambam, aprenda com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele nasceu em Belém e foi para dentro de uma manjedoura. Você acha que é alguma coisa? Deixa eu dizer o que você é. Você é pó e cinza. Quando morrer, vai voltar para o pó, vai para debaixo de 7 palmos de terra. E depois de 1 mês, ninguém vai mais querer abrir o teu caixão, porque os vermes já estão chegando por lá. O teu corpo já está fedendo. Eu e você é isso. Desce do pedestal. Manjedoura. O nascimento de Jesus é símbolo de humildade. O que é símbolo de humildade? Jesus está dizendo para nós: desce o egoísmo. Coloca por terra esse eu sou bom. Eu sou o melhor. Egocentrismo. Onde chega, eu sei mais do que todo mundo. Chega de narcisismo. A adoração a si próprio. Eu sou maravilhoso. Glorificado seja o meu nome. Glorificado seja Isaac. Se ajeita, irmão Isaac. Jesus nasceu em Belém, numa manjedoura. Ele era rei. Ele era Deus. Como diz o nosso linguajar, você não tem um rei na barriga. Você é pó e cinza. Que esse fim de ano aprendamos. Se nós não formos assim em 2023, temos que descer do pedestal. Temos que abrir mão para manter a paz. Temos que abrir mão da nossa razão para manter a paz. Isso é humildade. É entender que mesmo você sendo, vamos dizer, bom naquilo que você faz, você não é maior do que seu ninguém. Eu prego demais. Prega nada. Teve um tempo que eu estava assim, sabe? Aí Jesus disse: vem cá, ou tu ajeita ou eu tiro o que eu te dei. Eu não dei para você aparecer. Eu dei para você glorificar o meu nome por intermédio daquilo que eu te dei.
Manjedoura, símbolo de humildade. Essa humildade nos ensina, irmãos, que ninguém é maior que ninguém, que Cristo é Rei, Senhor, Deus, e mesmo assim foi para uma manjedoura. O seu nascimento nos ensina a sermos mais humildes, menos egoístas, menos egocêntricos. A humildade do nascimento de Jesus nos ensina a ser servos. Quem diz amém aí? Em Mateus capítulo 20, versículo 26, vou ler, que esse texto é bom ler para ficar bem claro, já vou concluir, tá bom? Mateus 20, versículo 26 a seguir, diz assim: não será assim, palavras de Jesus, não será assim entre vocês, mas todo aquele que entre vocês fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vocês quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Dá para você pegar na mão de alguém do seu lado e dizer assim: desce do pedestal, seja humilde. Aleluia. Alamachuri andarabagamassuri andarabagai. Iriamanda kashuri andarabacamahai. Em João capítulo 13, vou resumir para me concluir. Os irmãos conhecem a história. Jesus está na última Santa Ceia. Ele pega uma toalha, se cinge com a toalha, pega um balde com água. Está todo mundo lá sentado. Jesus pega a toalha com a qual estava cingido e começa a molhar os pés dos discípulos e enxugar com a sua própria toalha. E ele vai enxugando. Quando chega nos pezão de Pedro, eu não. Pedro, egoísta, egocêntrico, bam demais. Jesus disse: Pedro, rapaz, o que eu faço hoje, tu não entendes, entenderás depois. Se eu não te lavar, tu não tem partes comigo. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Talvez você já ouviu esse versículo em algum lugar e não lhe explicaram o que Jesus queria lhe dizer. Mas vou dizer o que Jesus queria dizer. O que eu faço não entendes hoje, mas saberás depois. Jesus estava querendo dizer: e se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Jesus estava querendo dizer: se você não aprender comigo a ser humilde, você não pode ser meu discípulo. Vou repetir, o que Jesus estava querendo dizer é: Pedro, se você não aprender essa lição, você não pode ser meu apóstolo, você não pode me servir, você não pode ser meu discípulo. Com outras palavras, só dá para ser apóstolo, só dá para ser discípulo, só dá para servir a Cristo se for humilde. Aí lá no versículo 16, Jesus conclui o que ele queria ensinar. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros, porque como vos dei exemplo, para como eu vos fiz, façam vocês também. Diga amém. Quarto, finalização. O nascimento de Jesus é testemunho da verdade. Jesus está na sala da audiência, diante de Pilatos. Capítulo 18, versículo 37 de João. Disse-lhe, pois, Pilatos a Jesus: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. Ele está falando do nascimento dele. Eu para isso nasci. Para quê? Para ser rei, para ser senhor, para ser mestre, para ir à cruz, para consumar a obra da redenção e para nos salvar.
a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, o nascimento de Jesus é testemunho da própria verdade. Vamos ficar de pé esta noite em nome de Jesus. O nascimento de Jesus é testemunho da própria verdade. Quando ele diz a Pilatos: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, ele estava dizendo: eu vim ao mundo, eu nasci para exatamente fazer aquilo que em algumas horas ia acontecer com Jesus na sexta-feira. E a cruz para consumar a obra da redenção. Quinta verdade e finalização sobre o nascimento de Jesus. Primeiro, o nascimento de Jesus é uma promessa. Me dá mais um pouquinho aqui, Binho, por favor. O nascimento de Jesus é uma promessa. Segundo, o nascimento de Jesus é inigualável, porque ninguém nasceu como ele. Terceiro, o nascimento de Jesus é símbolo de humildade. Devemos aprender humildade com Jesus. Quarto, o nascimento de Jesus é testemunho da verdade. Jesus é a verdade singular. Jesus não é subjetiva. A verdade de Jesus não é subjetiva, não depende de circunstância, não depende de período histórico, não. Na verdade de Jesus, o que ele falou há 2000 anos atrás permanece de pé hoje. Em João 8,32 ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa verdade é incontestável. Jesus é a verdade. E a quinta verdade sobre o nascimento de Jesus: o nascimento de Jesus aponta para a adoração. Agora eu vou pedir para você segurar na mão de alguém do seu lado. As meninas, preparam aí um louvor, aquele que você cantou, sei que estás aqui. Feche seus olhos e segure na mão de alguém. O nascimento de Jesus, a última verdade do nascimento de Jesus é que o nascimento de Jesus aponta para a adoração, celebração à sua pessoa. Em Mateus capítulo 2 diz que quando os magos vieram do Oriente, perguntando: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quem veio adorar ele aqui, feche os olhos e comece a adorar. Viemos adorá-lo. O nascimento de Jesus aponta para a adoração, para a celebração ao seu nome. O dia do nascimento de Jesus foi dia de adoração ao seu nome. Quando os magos encontraram um menino, a Bíblia diz que em forma de adoração, eles se prostraram e começaram a adorar, e ofertaram dádivas. Número 1, ofertaram ouro, colocaram ouro aos pés do bebê. Incenso, colocaram incenso aos pés do bebê. Mirra, colocaram mirra aos pés do bebê e começaram a glorificar: bendito nome do Filho de Deus. O que você trouxe para adorar ele aqui, para oferecer? Com isso eu aprendo que o nascimento de Jesus aponta para a adoração, e onde Jesus está, o culto começa. E culto eu não venho para receber, eu venho para oferecer. Os magos não vieram receber nada, os magos trouxeram ouro, incenso e mirra. O que você trouxe essa noite para ofertar ao Senhor Jesus? Comece a ofertar a ele aí agora. Feche seus olhos e comece a ofertar a sua adoração. Comece a ofertar a sua adoração em nome de Jesus. Feche os seus olhos, abra a sua boca e oferte. Culto é para ofertar. Os magos trouxeram ouro,
incenso e mirra. E a igreja hoje oferece o seu corpo em adoração, em homenagem ao nascimento do Salvador. Isso, adore. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Louve ao Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Quero me alegrar. Aleluia, Jesus. Entregue o melhor que você trouxe aos pés de Jesus. Mesmo que pareça que Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. louve com a alma, diga que Ele é fiel. Aleluia. Fiel, Senhor. Aleluia, Jesus. Fiel a mim. Dê um abraço em alguém do seu lado, por favor, abraço. E comece a orar por ele aí agora. Comece a orar, só solte ele quando terminar a oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, Alamanda Kamashuri Andarabadarabagaia. Em nome de Jesus, Senhor, aplica esta palavra, Pai, no nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos essa noite, em nome de Jesus, que o Senhor nasceu, meu Pai, dentro de nós, que nós viemos, Senhor, nesta noite, ao teu encontro ofertar o melhor, ouro, incenso e mirra, a nossa adoração. Pai querido, nós não merecemos, mas a tua fidelidade nos agraciou. Mais um ano debaixo da tua graça, mais um ano debaixo da tua proteção, mais um ano debaixo da tua bênção, mais um ano de livramento, mais um ano de vitória. Recebe a nossa gratidão para a honra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, por favor, e abrace mais duas pessoas. Pode sair, é momento de confraternização. Saia do seu lugar, dê um abraço em quem você desejar. Jesus nasceu, é noite de esperança, é noite de alegria, é noite de ofertar ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Jesus nasceu dentro de você, meu irmão, e é motivo de agradecer, é motivo de celebrar, é motivo de dizer: Jesus, eu te agradeço pela vida do meu irmão, eu te agradeço pela vida da minha família, eu te agradeço pelo teu cuidado conosco.
Aleluia. Glória a Deus. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Dá vontade de sair correndo dando glória a Deus aqui, irmãos. Curvemos as nossas cabeças, meus irmãos, para recebermos a bênção apostólica.